Boa noite a todos. Bem-vindos à primeira sessão do cast depois de muitos anos parados. Nós queríamos poder começar... Só um minuto. Sem crise. Vai acontecer aqui a todos nós. Isso é verdade. Passado alguns anos depois de termos começado, temos ficado parados. Inicialmente nós tínhamos algumas sessões presenciais, arranjar depois um local estava a ficar cada vez mais complicado, e então este ano optamos por começar um bocado virtual. Com um bocado de suporte de algumas pessoas, inclusive o César, estamos aqui a retomar estas nossas sessões. Eu vou deixar aqui a palavra ao César. O César vai se apresentar e depois faz a sua apresentação. Logo a seguir, vamos debater um bocadinho para quem quiser falar sobre o tema, ok? César, a palavra é tua. Tá, obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Eu chamo-me César Cardoso, sou engenheiro informático, viciado em programação já há alguns anos. Não sou especialista em segurança, apesar de ter aceito este convite do Cláudio, mas gostaria de partilhar, estão aqui mais pessoas, gostaria de partilhar alguns dos desafios que temos enquanto desenvolvedores de software relativamente à proteção de dados pessoais. Então, ok, estava aqui a ver a novidade. O tema da proteção de dados tem sido muito abordado nos últimos anos. No mundo livre, os cidadãos reclamam cada vez mais do seu direito à privacidade e do direito de consentirem a utilização dos seus dados, consentirem ou não a utilização dos seus dados por terceiros. Apesar de ser um tema antigo, isto tomou contornos maiores com o escândalo, que todos deverão ter ouvido falar, o escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica. Neste escândalo, ficou claro para o mundo que nós não somos donos dos nossos dados, dos nossos dados pessoais, no caso, não é? E que estes dados podem e são utilizados até para influenciar. Eu vou aqui admitindo as pessoas, então às vezes eu vou ter quebras no meu discurso, tá? Peço desculpas. Então, no escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica, ficou claro para o mundo que os nossos dados não nos pertencem, na verdade, e que são utilizados para influenciar decisões políticas. Na nossa realidade em Angola, estamos um bocadinho mais para trás que o mundo desenvolvido, mas aqui os nossos dados são constantemente utilizados sem o nosso consentimento. Todos nós recebemos, por exemplo, SMS com publicidade, recebemos telefonemas de pessoas que aparentemente conhecem-nos bem, tratam-nos pelo nome, conhecem todo o nosso percurso profissional e propõem-nos negócios mirabolantes. Há quem diga até que em época de eleições as cópias dos nossos bilhetes de identidade aparecem... Tem aqui mais alguém entrar? Pois há quem diga até que em época de eleições os nossos bilhetes de identidade aparecem até em listas de... Isto aqui, peço desculpas. Ok. Aparecem em listas de partidos políticos. Bem, se é verdade ou não, não sei, mas isso é um rumor que corre em época de eleições. Esse escândalo do Facebook e da Cambridge Analytica provocou uma reação no mundo todo. Então, exigiu-se aos governos a criação de leis mais rígidas para a proteção de dados. Por exemplo, na Europa foi criado o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas a base destas leis, mesmo em Angola, que criou-se também uma lei de proteção de dados que não existia, não é? A base destas leis era basicamente impor que os dados pessoais dos utilizadores fossem guardados de forma a garantir a sua privacidade
e mais ainda, que só podiam ser utilizados com o consentimento explícito dos seus legítimos donos, ou seja, nós, os cidadãos comuns. Mas, por um lado, nós temos muito esta preocupação da proteção dos nossos dados, queremos ter maior controle sobre os nossos dados pessoais. Há um outro lado em nós que quer socializar. Né? Nós não queremos receber propaganda no nosso telefone. Okay. Não queremos receber propaganda, não queremos receber propostas mirabolantes de negócios, mas queremos socializar. Nós queremos mostrar aos nossos amigos virtuais que a nossa vida é muito interessante e muito divertida. Na verdade, as redes sociais deram-nos um poder enorme, deram-nos o poder de nos expressarmos livremente e sem censura, que era, aliás, um dos objetivos iniciais da internet antes da fase da vigilância, não é? Era esse, que as pessoas pudessem expressar livremente. Então, os nossos amigos virtuais, nossos amigos e contatos, hoje sabem quem somos, sabem onde nascemos, onde vivemos, às vezes, onde trabalhamos, quem são os nossos filhos, quais são os nomes dos nossos filhos, para que clube torcemos, o que é que comemos, onde é que passamos as férias, enfim, sabem de tudo, até o nome dos nossos animais de estimação. Assim por alto, isso faz-me lembrar algumas perguntas secretas tradicionais que as aplicações fazem para recuperarmos a nossa password. São informações que nós temos expostas nas redes sociais. Então, para falar aqui um bocadinho do nosso desafio relativamente a isto, eu queria contar-vos uma história. Na nossa plataforma, a nossa empresa deu uma plataforma chamada e-Cadernet, que é uma plataforma que as escolas usam para interagir com os pais. Então, quando estamos a fazer o lançamento de uma nova escola, nós criamos um mecanismo que carrega os dados todos dos alunos e os contatos dos pais com um ficheiro CSV. Na maior parte das escolas há irmãos e um dos requisitos era que os pais pudessem ver a informação de vários filhos com o mesmo acesso. Então, nós criamos um mecanismo para associar irmãos através do número de telefone primário. Aconteceu-nos numa escola que, depois de fazer esse carregamento, uma mãe reclamou que não tinha acesso à caderneta do filho. Mas não recebeu SMS? Não recebi SMS nenhuma. Estranho. Vamos investigar um bocadinho mais e percebemos uma situação que não foi prevista quando dizíamos a solução. É que o pai tinha vários filhos na mesma escola, mas de mães diferentes. Ou seja, o tratamento dos dados pessoais é sensível. Não é? Nós assumimos, na nossa melhor intenção, que os irmãos eram sempre filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas, neste caso, correu mal. Ou seja, quando não tratados corretamente, os dados pessoais, a utilização dos dados pessoais pode provocar até situações conjugais, como foi o caso. Pronto. Depois deu-se a volta e ultrapassamos. Então, como fabricantes de software que somos, principalmente de aplicações em cloud ou na nuvem, isto apresenta dois desafios muito grandes para nós. Um deles é garantir que recolhemos, armazenamos e utilizamos os dados pessoais conforme manda a lei, não é? E o segundo é lidar com a exposição dos dados protegidos. Isto é um tema que nos surge muito nas reuniões de pais em que participamos. Nós vamos às reuniões de pais para explicar o que é a caderneta, como é que ela funciona, quais são as vantagens e tudo mais. Participamos nas reuniões de pais nas escolas. E recebemos muitas vezes perguntas, algo até técnicas, não é? Mas como é que vocês garantem que, por exemplo, não é? Como é que vocês garantem que os meus dados estão protegidos? Mas isso é internet? Como é que os dados dos meus filhos estão na internet? As fotografias dos meus filhos que a escola carrega estão na internet. O meu número de telefone, os meus e-mails e tal, temos pais que nos questionam muito isto.
Tivemos até numa escola uma situação em que, para além da reunião, nós montamos fora o que chamamos a bancada dos pais, onde eles vão chegando e vão tirando dúvidas connosco, vão esclarecendo questões técnicas e de acesso. E houve uma mãe que dizia, olha, não tenho acesso a isso não funciona, nunca funcionou, não sei como é que se utiliza. Nós, muito bem, pacientemente, como é que se chama o seu filho? Ela disse-nos o nome, ou sua filha, filho ou filha, né? O filho chama-se tanto, nós pesquisamos, então o seu número de telefone é o 92, tal, confirma. E ela olhou para nós, como é que vocês sabem o meu número de telefone? Isso é invasão de privacidade. Ou seja, pronto, enfim, como é que nós íamos fazer isto, não é? Então, nós vamos explicando aos pais, primeiro, o Facebook também está na internet, o Gmail está na internet, o WhatsApp está na internet, o Instagram está na internet. Tudo que você publica da sua vida e dos seus filhos também está na internet. Ou seja, aqui não é diferente. Então, nós, tal como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e todos os outros, criamos mecanismos técnicos para garantir a privacidade dos seus dados. Primeiro, armazenamos tudo em servidores seguros, auditados, certificados, acesso com utilizador e password, certificados digitais, enfim, criamos uma série de mecanismos técnicos para garantir a privacidade destes dados. Não é? Mas, por outro lado, tentamos fazer crer, ou tentamos influenciar também estes utilizadores a que de nada vale, ou de nada valerá tudo isto que estamos a criar para proteger os dados se estes são expostos depois em redes sociais. Por exemplo, um mecanismo que nós utilizamos no suporte técnico quando um utilizador liga para pedir alguma alteração é fazer algumas perguntas sobre o filho, por exemplo, qual é a data de nascimento, qual é o nome do meio e tudo mais. E que são dados que muitas vezes são disponíveis nas redes sociais. Com alguma engenharia social, eu consigo saber a data de aniversário do filho de uma pessoa, porque quando chega a data, ele põe um post, olha, meu filho faz X anos. Então, há coisas aí que, enfim, é um desafio muito grande, não é? Por um lado, criarmos sistemas cada vez mais robustos para ir de acordo com aquilo que a lei manda. Por outro lado, é tentar lidar, aqueles dados que estão habitualmente expostos pelo próprio utilizador, como é que vamos gerir? Como é que os vamos proteger? Como é que vamos influenciar o utilizador a gerir de forma responsável os seus dados pessoais? Então, na verdade, o objetivo desta sessão não era trazer respostas. O objetivo desta sessão era, ou é, debatermos aqui soluções. Há muita gente aqui virada para a segurança, virada para desenvolvimento. Ok, então, como proteger dados pessoais no mundo socialmente exposto? Esta é a questão que eu deixo para debate. Obrigado. César, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós já temos aqui algum número, algumas pessoas, nós somos 9, 8 no total. E antes de poder dar aqui a palavra aos outros, estávamos a conversar isto no outro dia e eu lembro-me de ter sido convidado para um programa e éramos para falar um bocado de segurança na internet e não sei quantos, e a dada altura as perguntas ficaram sempre viradas para essa vertente. O que é que nós podemos fazer para nos protegermos na internet, as redes sociais, etc, etc. E eu não consegui, assim, tecnicamente, não é? Como um indivíduo, como profissional, eu não consegui dar muitas respostas e eu tive que me virar para a parte social, tive que falar como pessoa e não como técnico. E lembrei-me sempre que, e foi um bocado a resposta que eu dei, e como tu disseste no outro dia, a ética é ensinada em casa. Há muitas coisas que são ensinadas em casa. No máximo que nós conseguimos fazer é influenciar. Tentamos influenciar as pessoas
a não cometer determinadas a não criar determinadas situações para que se possam expor. Mas isto também depende do que é que a pessoa quer. Relembrar que as pessoas, como tu disseste, querem se expor, as pessoas querem dizer que foram à Disneylândia, as pessoas querem dizer que foram a Paris, e assim sucessivamente. E, se possível, as pessoas querem dizer no momento, eu estou no sítio de tal, eu estou no Dubai, eu estou na África do Sul e por aí fora. O que leva a situações não somente para o campo do IT, de segurança cibernética e por aí fora, mas por outros problemas também, né? Isto também leva para aqui. Mas pronto, eu vou dar aqui a palavra para alguém que quiser falar. Nós temos já algumas pessoas, algumas entraram mais tarde, mas eu acredito que alguém tenha sempre alguma coisa para dizer. Temos o Décio, Diomed, Olga, Job, Manuel, o Mário Pinho, vai ser o nosso apresentador da próxima semana, já agora, o Matias e o Pascoal. Se tem mais alguém, não tem mais ninguém. Alguém queira fazer algum comentário, o seu ponto de vista, tanto pessoal, pessoal social, profissional. É este o nosso objetivo, aqui nós estarmos a debater, não é? Em inglês, como é que dizem brainstorming? Eu nunca consegui, ainda encontrei uma palavra em português para isso, é sempre a expressão, debate de ideias, mas brainstorming soa sempre muito bem. Vamos lá ver. Eu estou a ver aqui o Matias a sorrir um bocado, acho que ele quer falar um pouco. Tens a palavra. Estás no mute? Bem, boa noite a todos. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou o Matias, né? Sou técnico. Na minha opinião, eu acho que a maioria dos ataques que acontecem em algumas organizações ou no nível pessoal também é responsabilidade dos utilizadores, porque não tem aquilo que o senhor César acabou de realçar, querem se expor e não tem aquela cultura de privacidade de dados, né? Então, o meu contributo para esse tipo de situações é que as pessoas desenvolvam ou que as organizações desenvolvam uma cultura de privacidade, né? Ou seja, para as organizações é alinhar os funcionários de modo a eles terem uma cultura de privacidade que se concentra em ensiná-los a como se proteger online, né? A como proteger os dados corporativos e os dados pessoais quando estão conectados à internet. E eles podem fazer isso de diversas maneiras, podem ensiná-los a criptografar as senhas, a não usar as mesmas senhas para diferentes sites, a tomarem cuidado com o tipo de informação que é colocado online, seja pessoal ou informações corporativas, a não acederem aos dados corporativos em computadores. Acho que houve aqui uma quebra aqui do som. Sim, sim. Vamos esperar um bocadinho mais. Acho que ele está a voltar. Pronto. Entretanto, eu tenho aqui algumas preocupações relativamente à exposição de Matias, pena ele não estar a ouvir. Mas ele focou-se muito no ambiente corporativo. Olha, ele saiu, caiu. Ele focou-se muito no ambiente corporativo. E para aqueles programadores, aqueles nossos empreendedores que criarem soluções para o público que não está em empresas. Se desenvolver uma solução qualquer que seja somente para jovens que estejam a estudar... Olha, o Matias está aí de volta. Matias, queres acabar? Já terminei. Acho que à medida que formos conversando vão surgir outras ideias.
Sim, eu estava aqui a dizer, tu focaste muito no aspecto corporativo. E se tiveres uma solução que não se aplica a pessoas que estejam no ambiente corporativo, como é que tu consegues, então, abranger esse grupo? Imagina que tu tens uma solução para jovens. Existe agora aí acho que é o cartão jovem, não é? Eu sei, acho que não tem muitas soluções, online, mas imagina que tu desenvolves uma solução para essa faixa etária. Pessoas precisamente que estão a estudar, não estão a trabalhar. Como é que nós, não é, responsáveis pelo IT, por soluções e por aí fora, conseguimos chegar a essas pessoas com esta reeducação, esta influência? Por ensiná-las a adquirirem por si próprias convicções de segurança. Por exemplo, quando vamos nos cadastrar. Eu acho que o provedor de internet do Matias está contra ele hoje. Pode ser sexta-feira, às 9. Individuais. Quando for se cadastrar, por exemplo, precisa perceber que eu preciso ter a certeza de que aquele site é confiável para ele inserir determinadas informações. E para isso, nós, como técnicos de TI, precisamos informar aos utilizadores as medidas de segurança que o próprio sistema provê, e a pessoa vai avaliar se aquelas medidas de segurança vão de encontro com aquilo que são os seus critérios de segurança. Pois, é aí onde é que está a questão. Uma parte das pessoas começam a utilizar os telefones, etc., não avalia isso. E eu acho que é aí onde é que começa o problema. Temos aqui um indivíduo que eu estava à espera dele, o Leivan, que eu por acaso estava à espera dele para ele entrar, porque eu acho que seria uma das pessoas muito interessantes para debater isto connosco. Leivan, tudo bem? Como é que eu estou? Opa, está aqui. Tudo bem, olha. Tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou aqui com uma sessão de confusão. Não te preocupes. Então, nós estamos aqui agora. O César já esteve a fazer a sua apresentação, infelizmente. Mas estamos a gravar para depois para debate. Mas o resumo do tema, eu acho que consegue chegar lá, uma vez que tu tens tens um bom background nisso. Proteção de dados versus exposição de dados. Eu estava aqui a questionar o Matias. O Matias falou que as empresas deveriam ter alguma responsabilidade em educar ou reeducar os seus trabalhadores para a segurança cibernética, e eu toquei aqui no aspecto de pessoas do grupo, uma faixa, imagina, jovens, estudantes, que ainda não estejam a trabalhar, como é que nós, IT, criadores de soluções e por aí fora, chegamos a essas pessoas? E o Matias voltou a falar na altura de cadastrar, etc. Mas lá está, a maior parte das pessoas, tipicamente, normalmente, se lhe dão um telefone novo, não está preocupado em pôr o seu telefone em segurança. Tanto que muitas empresas, por exemplo, hoje, o padrão é encriptar o telefone. É obrigatório e por aí fora. Mas como é que nós, e acho que aqui o problema está aí, como é que nós pomos na cabeça das pessoas, não é, que a segurança é fundamental? Eu sou da opinião que ética, de uma forma geral, é ensinada em casa. Qual a tua opinião? Sim, programa de sensibilização. Security awareness. Porque nós técnicos, na perspectiva de técnicos, conseguimos ter melhor visibilidade sobre os perigos. A maior parte.
Mas há outros técnicos de IT, a ideia é o sistema está a funcionar, está tudo ok e avança-se. Mas pronto. Mas, se nós estivermos a falar no âmbito empresarial, mesmo na comunidade em geral, ou só com a educação, só com o programa de sensibilização, é que nós conseguimos começar a obter resultados. Porque nós, técnicos, configuramos, disponibilizamos os serviços, podemos até meter lá toda a informação de que está tudo seguro, podemos até disponibilizar passo a passo de como é que as pessoas devem fazer configurações adicionais, que nós, por exemplo, temos o Google, abrimos uma conta, temos lá e-mail e password, mas se formos ver lá dentro das configurações do Google, tem opção para two-factor authentication, tem opções para adicionar um telemóvel para fazer auxiliar também no processo de autenticação, recuperação. Só que isto é daqueles conhecimentos que se a pessoa não for educada, se não lhe for dado o conhecimento de que aquilo existe e o porquê que ela deve adotar, ela não vai aderir. Isto na perspectiva dos utilizadores normais. E mesmo os nossos técnicos, nós como técnicos, que queremos aquilo estar a funcionar, o sistema estar a funcionar, se não for incutida as questões de cibersegurança, as questões da proteção de dados, se não for logo chamada a atenção que nós não podemos estar naquela velocidade de que queremos que o sistema ou o serviço está a funcionar, está tudo ok, temos a área das operações sempre a correr, temos um negócio feliz, mas quando acontecer alguma coisa, vamos ver que afinal era porque não se fez uma configuração. Então, dentro de uma instituição, tem que ter mesmo um programa de sensibilização, de uma forma recorrente, com uma certa metodologia, dependendo também do âmbito, pode ser uma metodologia, se calhar, mais intensa ou menos intensa, que tudo tem que se ter o tal baseline, tem que se fazer um gap analysis, até que ponto a minha empresa, a minha instituição tem internamente conhecimento sobre essas questões de cibersegurança. E depois daí avança-se. Para o público em geral, dependendo de quem está a disponibilizar o serviço, também ela pode influenciar. O colega Matias teve, pronto, apanhou a parte final da intervenção, né? Mas, ok, nós podemos, se nós já sabemos que se o meu serviço é voltado para as crianças e eu sei quais são as informações, os dados que devem ser manipulados de uma certa forma, de forma segura, ou que o indivíduo, o utilizador, na altura de disponibilizar, ele tem que tomar algumas precauções. Nós, como os donos do sistema, ou provedor do serviço, também com pequenos banners, ou tal como o Facebook faz recorrentemente, alerta as pessoas que é para reverem as configurações de segurança, coisa assim do gênero. Então, nós, ao prover o serviço, também temos que olhar para isso. Então, e esse exemplo do Facebook ou do Google é só mesmo é uma visão mais atual de como é que as próprias empresas estão a tentar envolver os clientes finais nesse exercício da proteção de dados, da proteção do sistema, porque já não há mais aquela visão de que ou o técnico daí tem que garantir tudo, não há como. Existem milhares de dispositivos, existem milhares, e já estamos naquela perspectiva que, por vezes, o grande poder acaba, pronto, os endpoints, os nossos utilizadores finais têm a fama, e pronto, não é só fama, é a realidade de serem o elo mais fraco. Então, a estratégia também é envolvê-los. Não há como uma empresa, um Facebook, vou criar um programa de sensibilização para todo mundo e todos vão saber constantemente, ou de uma vez por mês todo mundo tem uma sessão de awareness, ou de 2 em 2 semanas vê um póster, não. Mas mesmo ao prestar o serviço já se pode envolver o cliente.
pode ser um pop-up de tempo em tempo, coisa assim do gênero. Então, é incutir mesmo nas mentes, é incutir nos utilizadores, é incutir nos colaboradores, e só com as diferentes estratégias. Até, o que o Facebook faz até não deixa de ser um programa de sensibilização, né? Mas é algo mais ativo. Bem, basicamente estás a dizer é muito investimento em marketing. Olha, porque assim, eu estou a fazer este comentário pelo seguinte. O Mário está a falar connosco ou não? Pois, eu não sei, eu vejo também a falar, eu às vezes fico na dúvida. Mário? Acho que ele ainda está a nos ouvir. É assim, eu estou a falar de marketing, eu estou a falar da questão de marketing porque os especialistas em marketing sabem entrar na mente do consumidor. E nós temos que pensar sempre que os nossos clientes são consumidores, não é? E eu digo isto, eu vou dar um exemplo aqui, um pouco à parte do tema, mas indo para a parte de segurança. O meu telefone, por exemplo, conseguiu-se vender muito a ideia por causa do fingerprint no ecrã. E toda a gente ficou, uau, fingerprint no ecrã, não é mais aquele dispositivo e não sei quantos. E eu acho que os novos iPhones também começaram a ter isto no ecrã e por aí fora. E lá está. Eu vi isto como uma estratégia de marketing. Como garantir que eu consigo vender o produto e pôr ao mesmo tempo o utilizador seguro. E o problema aqui, onde que eu estou aqui a tentar realçar é que voltamos aqui a falar muito do tema dos utilizadores das empresas, mas nós temos que pensar que quando este utilizador, imagina, tem um indivíduo fez a escola, fez a primária, a secundária, vai para a universidade, sai da universidade, vai para a escola. Não importa qual seja o curso que ele tenha feito, não é? Ele vai para o serviço, começa a trabalhar, o cenário ideal seria ele já ir com os conhecimentos básicos para isso. E eu acho que é aí onde é que nós temos que entrar. As empresas, muitas que fazem essas campanhas de sensibilização, onde eu trabalho também, e eu até digo aos meus colegas da área de segurança, assim, abordem o tema sempre da seguinte forma. Primeiro, falem das coisas de uma forma geral, falem de como é que a segurança afeta a vida pessoal e só depois é que falem como é que afeta a vida profissional. Porque se tu fizeres o inverso, disseres que vai afetar a vida profissional, ele vai fazer lá um cut. Esquece. Se tu lhe disseres assim, olha, se tu clicares neste link, ele vai ser capaz de roubar os teus cartões de crédito e não sei quantos, e depois também prejudicar os servidores da empresa, tem um efeito diferente. Se tu disseres, vai prejudicar os servidores da empresa, esquece, acabou, já não vais conseguir o foco dessa pessoa. Então, isso foi uma das formas que eu encontrei de tu dizer, de pôr as pessoas atentas, dizendo que, ok, apesar desta campanha ser da empresa, o teu comportamento no dia a dia também pode te afetar. Na verdade, na maior parte das vezes, afeta-te primeiro como um indivíduo e só depois é que afeta a empresa, não é? E eu acho que é um pouco em onde é que nós queremos chegar. Ok, como é que eu digo, e o César deu aqui alguns exemplos com a plataforma dele, como é que eu digo a um pai, não é? Como é que eu digo a um pai que publica que acorda às 7 da manhã, acordei, hoje às 6h30, que descreve o seu percurso diário, não é? Como é que eu consigo dizer a um pai para não fazer isso nesse formato, e ele que se quer expor, não é? Porque isto pode levar com que especialistas consigam chegar aos dados dele, que ele, por livre e espontânea vontade, passa aqui a expressão, livre e espontânea vontade, colocou para toda a gente ver. Como é que eu digo isto? E principalmente para pessoas, muitas das vezes, não tão esclarecidas. E isto aí, onde é que é o problema? Como é que nós abordamos isso?
alguém vem-te e diz: mas vocês estão a usar os meus dados dos meus filhos em sei quantos. Mas ele foi o primeiro a colocar as fotografias, datas, tudo em sei quantos. Como é que tu consegues explicar isso a alguém sem ofender? Não é? Porque nós ofendemos-nos com muita facilidade quando estamos errados. E de forma lúdica ajudá-los. Aí onde é que está o desafio? E tu tocaste aí num ponto sensível, né? A pessoa sentir-se ofendida. Nota, e comecei assim a minha exposição. Nós reclamamos o nosso direito à privacidade. Ou seja, nosso direito à privacidade é eu faço o que quero dos meus dados pessoais, né? Ou seja, é um contrassenso. As pessoas não querem, do meu ponto de vista, as pessoas não é bem que queiram ter privacidade, querem ter controle sobre os seus dados. Na verdade, são duas coisas diferentes. Há uns anos atrás, tive uma situação com uma pessoa amiga, em que fotos suas foram transformadas numa publicação a licitar prostituição. Né? E a pessoa ligou-me, disse: estão fotos minhas, o que é que eu faço? Eu perguntei: como é que estão as tuas definições? E o Leiva há bocado falou disso, das definições de privacidade no Facebook. Né? Como é que estão as tuas definições de privacidade no Facebook? Minha primeira preocupação foi essa. E a pessoa disse: não, no Facebook eu tenho tudo fechado, só os meus amigos é que veem os meus dados. Ok, quantos amigos tens no Facebook? 900 e tal. Então, mas 900 e tal são pessoas do teu círculo mesmo pessoal, ou há quem diga que nós só conseguimos ter 150 amigos. Né? Há quem diga isto, né? Que pessoas com quem lidamos diretamente dizem alguns estudos que nós conseguimos estabelecer relações com 150 pessoas. Estamos nos 900 e tal amigos no Facebook. Nem toda a gente que está lá foi o que eu tentei explicar, conforme disse o Cláudio, sem ofender a pessoa. Nem todos esses 900 e tal amigos virtuais que tu tens são pessoas que te querem bem. Então, ou seja, não é a privacidade, porque eu percebo, não é a privacidade que preocupa as pessoas, é o controlo. Eu quero controlar os meus dados. Se eu quiser expor, vou expor. Neste caso, o pseudocontrolo. O pseudocontrole, exatamente. Então, mas neste caso, o encarregado de educação está preocupado que numa plataforma privada, que é a caderneta, a escola publica fotos dos seus filhos, mas se alguém pegar nisso e puser nas redes sociais, bem, tal como você já faz nas suas redes sociais, né? Ou seja, o tema aqui não é a privacidade, não. Eu é que quero ter o controle de publicar a foto dos meus filhos quando eu quiser, né? Então, eu acho que... E como quiser. Exatamente. O Leiva Matias e tu também falaram muito bem daquela sensibilização, security awareness, foi a expressão que o Leiva utilizou, que gostei muito, security awareness nas empresas, mas tocaste num ponto interessante, Cláudio. Ou seja, é preciso criar aqui uma sensibilização também sobre internet, sobre redes sociais, a quem, principalmente aos adolescentes, né, que quando começam naquela fase, que o Facebook não é um confessionário. O Facebook, agora o Instagram, né, agora a malta, os pais gostam mais do Instagram. Não é um confessionário onde, depois, olha, acordei às 7 e dou uma barriga, e olha, agora vou pôr uma fotografia dos meus pés antes de eu lavar, não é? Ou seja, é isto que, esta educação que, disse bem o Cláudio, a ética aprende-se em casa, não é? Que é preciso também, porque depois são os mesmos utilizadores que vão reclamar que os seus dados pessoais foram expostos pela aplicação A, B e C. Olha, não, usaram os meus dados e votaram no Trump ou no Bolsonaro, mas eu não permiti isso. Ou seja, mas começa da base, né? E eu dei aquele exemplo de informações que as pessoas põem nas redes sociais, que são perguntas a respostas secretas para a recuperação de password. Eu abro o Facebook de alguém, né? E tenho lá o clube favorito é o Barcelona,
ou é o não sei quantos? É uma das perguntas que os sites fazem. Não é? Não, olha, fiz uma viagem a Paris, foi a minha viagem dos sonhos. É uma das perguntas que os sites fazem. Então, esta educação, eu penso que devia, na minha opinião, devia começar na comunidade, né? Antes mesmo das pessoas chegarem às empresas, devia começar aí, né? Um bocado como agora, hoje mesmo eu estava a ver a teleaula na TPA e depois na FTP com as minhas filhas, um bocado como esta teleaula, ensinar as figuras e os conjuntos e tudo mais. Também devia ensinar um bocado de, não sei, que queria usar uma expressão parecida com a do Leiden, Security Awareness, mas é uma coisa, exposure awareness, alguma coisa assim, não é? Devíamos ensinar já os miúdos. Bom, é assim, eu em tempo estava a falar com um colega, ele é indiano, e ele disse uma coisa muito interessante que foi, e por acaso, é daquelas coisas, está tão patente na nossa cara que nós esquecemos disso. Ele disse-me que uma coisa muito interessante, que um hacker hoje, ou um pseudo-hacker, ou um iniciado, ele já não se dá o trabalho de fazer programação para invadir um sistema. Esquece isso. Isso é um outro nível. O que ele vai fazer... Isso é outro nível. O que ele não precisa, é só ele ficar a perseguir uma pessoa por um mês com alguma dedicação, não é? E que se consegue palavras passos. Eu recentemente fiquei a saber que a minha sobrinha, de 11 anos, né, ela não tem nada a ver com a informática. Ela às vezes pergunta-me muita coisa. Ela sabe as palavras-passos, descobre as palavras-passos das amigas. Um bocado por engenharia social. Epá, lá está. Estamos a falar de uma menina de 11 anos, ela não tem visão técnica, ela sozinha fez isso. E onde é que está o problema? Ok, e não consigo para já afastar. Estou bem, deve ser. Ela conseguiu fazer isso. E eu fico a pensar, ok, ela se na inocência dela, mais ou menos, e sem muito conhecimento técnico conseguiu fazer isso, e vai dizer aqui o César, o Matias, o Mário Pinho, Alexandre, podes falar também, estamos à tua espera. Então, a Olda também, que é a única senhora que está aqui, por favor, se tiveres alguma coisa para dizer, nem que seja para nos dizer olá, por favor, né? Mas há aqui muitas coisas que eu vejo, que cada vez mais o nosso pensamento vira-se para a necessidade de começar muito antes, né? Começar cedo, com essa awareness que está-se aqui a falar, que o Levan está aqui a falar, mas depois temos um outro problema, César, que é, imagina o que é o mais comum. Ok, tu queres ensinar jovens, 5, 10 anos, dependendo de quando começarem a interagir com os dispositivos móveis, com a internet, queres ensiná-los para isso, mas e o pai? Porque os nossos filhos fazem as coisas por cópia. Correto? E se tu não tens o hábito de fazeres isso, por que é que eu hei de fazer? Porque na prática, dentro das crianças, funciona um pouco dessa forma, não é? Se o meu pai não faz, por que é que eu vou fazer como tu estás a dizer? E às vezes, e muitas das vezes, funciona da forma precisamente diferente. O meu pai não faz isso. O meu pai faz diferente. Não é? Porque o exemplo que ele tem, o pai, é a mãe. E então começamos aí por isso é que eu falei um bocado em marketing. Porque precisamos de técnicas de marketing, acho eu. Precisamos de técnicas de marketing muito poderosas para isso. Para isso, necessariamente usar a criatividade para cultivar as pessoas. Correto. É aí onde é que entra a questão do marketing, Décio. Porque é preciso usar muita criatividade, dizer, este botão vermelho
não é que parece um rebuçado, é a melhor coisa que tu podes fazer para garantir que os teus dados estejam protegidos. É um bocado por aí. Alexandre, Mário, estou à vossa espera para falar. Vou só ler aqui a exposição do Décio. Décio escreveu: a chave está na criação de uma consciência de uso adequado da internet, bem como de uma política nacional de proteção, discriminando as responsabilidades do governo, provedores de internet, fabricantes de software e utilizadores. Nesse âmbito, usar a criatividade para cultivar as pessoas. Um exemplo é o que estamos a discutir, é que o que estamos a discutir vem nos termos e condições que quase ninguém lê. É verdade. E Cláudio, lembras que falamos um bocado disso esta semana? Isto do termos e condições, Décio, muito interessante esta tua abordagem, toda ela, particularmente nesta última parte. Eu estive a dizer ao Cláudio, a e-caderneta também está em Portugal. E nós lá, por causa do RGPD e tudo mais, as leis lá são muito rígidas. O que é que nós fizemos? Ok, criamos os mecanismos todos que podíamos, né, ao nosso alcance, mecanismos técnicos para garantir a proteção de dados pessoais. E depois dissemos aos advogados, olha, criem-nos os tais termos e condições, não é? Que informam que quando você pressionar aqui, aceita isso, tal. Muito bem. Ou seja, legalmente estamos protegidos, não é? Porque o utilizador, quando acede à nossa aplicação, dá consentimento e tudo mais. Sim, mas ninguém lê aquilo. E o Décio disse bem, ninguém lê aquilo. A pergunta é, e o que o Claudio disse foi, a Microsoft faz muito isso, né? A Microsoft e todas elas, a Google e tudo mais. Ok, que criou-se termos e condições que explicam ao utilizador os mecanismos legais disponíveis, mas será isso ético? Eu ponho ali umas letrinhas pequenas, olha, ele não leu, que era maçudo, mas concordou. Será isso ético? Do nosso ponto de vista como guardiães, entre aspas, dos dados pessoais, né? Guardiões da Galáxia. Eu acho que devia ir mais além. Não bastará escrever um documento extenso em que diga tudo, olha, se pressionares, concordaste, se depois alguém expuser, não é responsabilidade nossa. Eu acho que isto tem que ser feito também com a sensibilização. Eu acho importante isto, não é? E o marketing, Vou deixar aqui a Olga falar e o Alexandre. Ok, força. O Cláudio esteve a falar que a ética começa em casa, eu concordo. Eu vou dizer assim, mais ou menos num contexto pessoal. Eu, particularmente, tenho muito receio em colocar determinados assuntos pessoais na rede social, vou dizer Facebook. Muito bem. Mas agora, por que as pessoas não leem essa informação? Porque são muito pequeninas, César, e muito extensas. Então, nos causam desinteresse. É aquilo que o Cláudio disse. As pessoas copiam. Eu já sei o que o Cláudio fez. Como é que o Cláudio fez? Onde que clicaste? É aqui, faz isso. E é assim que nós vamos fazendo. Agora, a minha questão é, né? Acho que nós estamos a falar um bocadinho, isso está mais ligado para a exposição de dados. Já virado um bocadinho para a proteção da lei de proteção de dados, a quem nós vamos pedir responsabilidades quando os nossos dados forem utilizados por pessoas, por exemplo, de má fé, como o exemplo que o César deu. Obrigada. Eu acho que isso é de propósito. O homem da vontade. Não, mas tem o Alexandre também, que eu acho que queria dizer qualquer coisa. Ok. Isso é feito propositadamente. Já agora, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Tenho estado a ouvir a conversa há poucos minutos, mas já deu para perceber que está interessante. De qualquer forma, o meu ponto é o seguinte. Eu creio que eles fazem isso de forma propositada. Não é à toa que a maior parte das empresas que utilizam ou são as como é que eu posso dizer, as desenvolvedoras dessas plataformas são também as empresas que maior têm valor no mercado monetário, porque elas controlam a informação.
Eu tenho estado a ouvir, como disse, este debate aqui sobre ética pessoal, quando se utiliza a internet, a boa educação, claro, por aí em diante, mas há um ponto que vai muito mais acima disso, na minha opinião. Eu não sei se vocês já viram o filme The Great Hack. É um documentário que saiu não há muito tempo. Eu vejo alguém abanar a cabeça, mas pronto. Acredito que concordam com a teoria. Se não viram o filme The Great Hack, vejam com muita atenção, porque há muitas questões que vão para além da simples ética de como fazer um login, proteger, se calhar, os nossos filhos em relação ao conteúdo que é exposto, etc. Questões que vão, por exemplo, ao ponto de as empresas que manipulam essas informações chegam ao ponto de utilizar essa informação de forma política, de forma controladora sobre as sociedades. Isso é muito mais perigoso do que eu proteger o meu filho, a minha filha, a entrar na internet e o conteúdo que é exposto lá. Basta o simples facto de eu ter o meu circuito de amigos ou o meu livro de endereços cadastrado, por exemplo, na Google, para, sem a minha autorização, questionários maliciosos serem enviados para os meus amigos sem o meu consentimento. Aqui isso é muito mais grave para ser pensado. Atenção, não estou aqui a colocar na mesa para debater, mas se calhar deveríamos pensar isso também. E isso para mim é muito mais sério. Obrigado, por acaso foi muito boa exposição, estás a ver? Por isso é que eu precisava que tu falasses um bocado. Leivan, tinhas qualquer coisa para dizer ao Matias? Sim, era para responder à questão da Oda. A Oda perguntou a quem é que nós vamos cobrar a responsabilidade caso os nossos dados sejam expostos. Por exemplo, o Décio acabou de mencionar que há necessidade da criação de uma consciência, né, do uso de internet e também dos provedores de serviço. Eu gostaria de dizer à Oda, caso os seus dados sejam geridos por alguma entidade, nesse caso, a entidade que gera os teus dados é responsável pela segurança dos mesmos. Então, caso aconteça alguma coisa com os teus dados e compraste algum serviço por acaso em algum provedor de serviço, né, cabe a ti, quando os seus dados forem expostos, ir, ou seja, cobrar a responsabilidade a essas entidades que cuidam dos dados. Por outra, gostaria aqui também de realçar, já falamos que existe a necessidade de ensinar os pais um código de conduta sobre o uso de internet. Então, nesse caso, o conselho que eu acho que a minha intervenção nesse sentido é, daqui para frente, ensinar os pais, a alguns pais, né, nesse caso começando a partir daqui de casa, né, a como devemos usar a internet, né? E nesse código de conduta vai envolver, talvez, desenvolver alguma cartilha e colocar assim na parede de casa, a ensinar como usar a internet de maneira segura. Caso nos termos e responsabilidades, eles não estejam a dizer que não se responsabilizam se tu fizeres A ou B. Atenção a esse pormenor, e foi o que o César bocado estava a dizer, estava a falar advogados há, especialistas em poder pôr as coisas muito bonitinhas para se escapar, para escapar sobre essa responsabilidade. E atenção, só um minuto. Sim, eu estava a dizer que é uma espécie de disclaimer, é por causa um bocado que eu queria comentar. O Décio põe, daí o papel regulador, pois hoje para os fabricantes os termos e condições são um mero disclaimer e salvaguardar os seus interesses isentando-os de alguma responsabilidade. Entretanto, transferida para um utilizador que não tem a responsabilidade de saber se está preparado ou tal, ou de o preparar. Sim, é isso mesmo.
Eu acho que esta semana eu ainda recebi ontem ou hoje um e-mail do eBay que já alteraram os termos e responsabilidades. Eu, de tempos em tempos, dos serviços onde eu tenho algumas subscrições, eles vão fazendo, a Google, de um tempo para cá, vai fazendo isso. Por acaso foi o Alexandre uma vez que me chamou a atenção, que disse, olha, já viste como é que, há uns anos atrás, já viste como é que a Google alterou os seus dados, eles agora podem ler tudo o que tu colocares lá, basicamente. É isso. E por aí vai. E os termos e condições, se queres usar, eles põem basicamente as coisas no seguinte formato. Queres usar o meu serviço, que é fantástico, faz café com um botão, com chocolate, sanefas e tudo muito bonitinho, Fica aqui. clica aqui. Mas, atenção, eu não me responsabilizo por tu não saberes usar isto. E posso usar os teus dados para campanhas e quando tu clicas já concordaste, né? Disse bem o Décio, o jogador não tem obrigação de saber disso, né? Ou seja, aí também um bocado de falta de ética na elaboração destes termos, né? Sim. Às claras. Olha, eu vou usar os teus dados para te influenciar politicamente, eu vou usar os teus dados para fazer uma campanha e tudo mais. Eu acho que, e o RGPD é muito bom nisso, que exige mesmo esta parte. É preciso dizer explicitamente o que é que eu vou fazer com os dados. Isso é muito importante. E, aliás, como desenvolvedores ou como gestores de soluções tecnológicas baseadas na nuvem, aqui em Angola, acho que nós temos que seguir um bocado isso. É preciso ter ética na transmissão destes termos e responsabilidades. O Alexandre mencionou bem o The Great Hack e aquele tema da Cambridge Analytica, tudo bem. E é um tema que temos que debater, concordo. Foge um bocado do nosso controlo. Há coisas que as multinacionais fazem com os nossos dados nós não temos como controlar. O escândalo da Cambridge Analytica foi porque tornou-se público. Porque se ninguém tivesse apercebido daquilo, hoje nem estávamos a falar disso, se calhar, não é? Então, eu acho que é importante, sim, debatermos e pressionar-se os reguladores, como disse bem o Décio, para ficar atentos a isto, não é? Não podemos deixar que as corporações manipulem os nossos dados dessa forma, não é? Eu acho que sim. Eu acho que é mais complicado do que parece. É muito mais. É muito mais. Eu queria tocar aqui... Desculpa, fala. Força. Não, eu queria só relembrar aqui, para quem nos conhecem, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de filmes. E há uns anos atrás, quando o filme saiu, o Ex Machina, eu tive a comentar, eu e o Mário fizemos assim um comentário muito rápido assim sobre o filme. Eu não sei se lembram, né, mas basicamente era de um jovem que ganhou um prémio para estar com o grande desenvolvedor de uma plataforma, não é? De um livro azul. Mário, não sei se te lembras disso. Tem assim algumas nuances lá. Que era para visitar a casa dele e que ele tinha uns robôs com inteligência artificial e por aí fora. No final, há algumas situações, mas era para dizer o seguinte: tudo que leva o rapaz a ir para ganhar este prémio tinha a ver com uma análise do que ele se tinha exposto. Que não tinha amigos, não tinha familiares próximos, concorria em algumas situações, foi pegado em toda essa informação e dado conta que se ele existisse ou deixasse de existir não ia fazer falta, basicamente. E é um filme, dentro desta temática de exposição de informação, que eu aconselhava um caso, por causa da história que está por trás, a revisitarem se alguém já viu rapidamente o filme. O Ex Machina. Fica aí no chat também, Cláudio, se faz favor, tá? Vou procurar e mando já. Alexandre, força. Ok. Por acaso não conheço o filme.
Vou ver se dou uma visual dela. O meu ponto tampouco era para explicar ao César, e se calhar aqui aos demais, na minha opinião, é que a partir do momento que essas empresas são multinacionais com a dimensão financeira que têm e o poder que têm, muito difícil se consegue fazer alguma coisa. E o facto é muito claramente espelhado no documentário que há pouco foi falado. Estamos a falar de um jornalista que pediu simplesmente para... Pediu à Google para saber o que é que foi feito sobre os dados dele, o que é que foi partilhado, etc. E está provavelmente o Facebook, não é? Pronto. Nesta ordem de ideias, já deve estar para ir no segundo ou no terceiro ano numa batalha judicial que não tem resultado nenhum. E vamos lá ser sinceros, nem acredito que tenha de haver resultados, porque senão é uma Pandora Box aberta. Eles vão confirmar aquilo que as pessoas se calhar não sabem, mas que temem, que eles utilizam os dados de forma indevida, mas que é um facto, nós sabemos. Eu creio que é só isso. Saber sabes, agora provar. Exatamente. Nós tivemos há uns anos atrás o encarregado. Ficámos preocupados, mas rimos também, né? É que a aplicação mandava os alertas por e-mail, né? Utilizador, password, mandava por e-mail. E ele dizia que o e-mail para onde eram enviados, né? Ele via lá no corpo da mensagem, não era dele. E que nós, de alguma forma, tínhamos hackeado o e-mail dele. Né? Isso já vai ao extremo da paranoia, da conspiração. O que me pareceu, né, na altura, a análise que fizemos internamente, é que ele tinha dois e-mails muito parecidos e um encaminhava as mensagens para o outro, que era o que ele utilizava. O que ele alegava é que o primeiro não tinha sido criado por ele, tinha sido criado por nós, para espiarmos o e-mail. Eu senti-me a Cambridge Analytica, meu. Caramba, meu. Estou a invadir com contas de e-mail do utilizador, meu. Então, é um bocado disso, né? As pessoas, às vezes, absorvem muito essas histórias, né? Essas polêmicas lá fora. Então, começam a ver o inimigo em tudo. Né? E há coisas que nós não conseguimos controlar. Concordo com o Alexandre. Este senhor pode passar anos em tribunal, não vai conseguir. E se conseguir, vai revelar coisas que não são do interesse de governos. Né? Então, é preciso ter alguma atenção a isso. Mas pronto, ias dizer alguma coisa? Desculpa, não estava com isso. Não, acho que o Alexandre queria dizer qualquer coisa. Está com o microfone aberto. Alex. Okay. Não, então, tudo bem. Eu concordo plenamente com César. É muito difícil. Eu entendo quando se diz assim, nós temos de alguma forma controlar o conteúdo. Tudo bem. Facto. Mas em contrapartida, temos essas multinacionais que gerem e, na minha opinião, fazem o que quiserem por N benefícios com os dados que lá estão. Seja para efeitos de marketing, seja para efeitos políticos, seja para N coisas, né? Mas é um facto, as informações são manipuladas, elas são utilizadas para N propósitos. Agora, para mim, e não sei se posso colocar este tópico aqui, se calhar para uma outra ação, essa questão do uso inapropriado da nossa informação preocupa-me, irrelevante do conteúdo, ok? E preocupa-me muito mais, eu tenho seguido esse tópico também, mais uma vez, pode ser debatido numa outra ação que tem a ver com ransomware. Está-se a tornar cada vez muito mais
como é que eu posso colocar a questão? Já não é uma questão de se vamos ser infectados ou não. É tipo corona. É só uma questão de tempo. Não é se, E ainda hoje. deixa de ser se para passar a ser quando. Exatamente. E ainda hoje estava a ler um artigo da Sky News sobre a Austrália. A Austrália tem vindo nos últimos meses, atenção, a ser target, portanto, a ser alvo de ataques cibernéticos a nível. Eles acreditam que aquilo tem suporte de outros países, porque há muita sofisticação. Okay? Mas isso é só para perceberem um contexto. Isso para mim é mais preocupante do que, se calhar, a forma como os dados estão a ser utilizados. Não deixa de ser menos importante, claro. São dois tópicos extremamente importantes, mas tem muito que se diga por aí. E se formos a falar sobre isso aqui, vamos acabar. Com certeza. Alex, por promoção. O Alex já fez uns anos atrás sobre virtualização, mas agora estamos aqui em outros coisas. Tem aqui Pascoal Moraes, desculpe, não sei se queres falar alguma coisa. Alexandre, acho que é para ti. Ok. Vou tentar explicar. Portanto, nós temos estado aqui a debater. Temos estado aqui a debater o tópico, a meu ver, que é associado ao conteúdo que é partilhado nas redes sociais, etc. Principalmente quando se trata de crianças. Nós somos todos adultos, eu tenho filhas, provavelmente a maior parte das pessoas aqui no grupo tem filhas e filhos, e a informação que é exposta nas redes sociais, quer por nós, às vezes, quer por filhos que já com alguma idade os pais introduzam nessas plataformas, tem que ter alguma noção do que é colocado nessas plataformas. Eu acho que está aqui, eu acho que é o que está aqui em tópico. O que eu estava a tentar explicar é que, talvez por uma proposta de uma outra sessão, para mim preocupa muito, sim senhor, este tópico que está aqui a ser debatido, mas também o tópico de ransomware a nível mundial que está a ser... eu praticamente abro notícias todos os dias a nível da informática e é scary, portanto, dá medo a forma como muitas empresas têm estado, ponto número 1, vulneráveis, vítimas desse tipo de ações, e a forma como a metodologia que está a ser utilizada para esse tipo de ataques é cada vez mais sofisticada. E não está a ser fácil de gerir. Eu não sei se me fiz entender. São dois tópicos aqui diferentes. Acho que sim. Bom, meus caros, nós queríamos tentar manter isto aqui por 1 hora. Perfeitamente. Ok. Ótimo. Nós queríamos tentar manter isto por aqui por 1 hora. Começamos um pouco atrás. Pascoal, acho que querias dizer alguma coisa? Sim. Antes de mais, boa noite a todos. Bom, não fui eu, mas acho que... Não podes censurar, não é? Mas ok. Bom, eu acho que nós precisamos mesmo fechar, precisamos respeitar o tempo de todos. Eu vou agradecer em primeiro ao César por ter aderido à nossa causa. Muito obrigado. Levantou aqui um debate muito interessante. Não chegamos com muitas conclusões, mas de uma forma geral acho que entendemos que comunicar mais, influenciar mais é importante. Eu tenho usado esta expressão influenciar, eu estive a conversar com o César sobre isto porque
não é obrigatoriamente nossa responsabilidade como técnicos, como profissionais de IT, educar as pessoas. Não é nossa responsabilidade. O que nós podemos fazer, e eu acho que devemos fazer, é influenciar. Em segundo, só um minuto, filha, venho já. Em segundo, quero agradecer a todos por terem participado, por terem tirado algum tempo para vir falar um pouco connosco. Eu espero que possam participar todos também na próxima semana para a apresentação do Mário Pinho, Fundamentos do Git, que já tínhamos a planificar. Eu volto aqui a repetir, para quem tiver alguma apresentação, que lance-me um shout-out no grupo do WhatsApp para eu poder, nós podemos gerir estas apresentações. Temas há muitos, o problema é que nem sempre estamos todos com aquela vontade para isso, Adalberto. Muito obrigado. Ficaste muito calado, só escreveste hoje, estás de castigo. Mas gostaria muito que nós pudéssemos ajudar a gerir aqui um bocado. Já vimos que está funcional desta forma. Ok. Já é funcional desta forma, como nós estamos aqui a fazer. Como eu estava a dizer, temas há muitos. O problema é ter alguém que é para fazer o step up, vir à frente, querer falar abertamente, com mais ou menos erros, com mais ou menos, nós estamos aqui, o nosso objetivo é ajudarmos uns aos outros. Aqui não há especialistas absolutos, há pessoas todas dispostas a ajudar uns aos outros. Mais uma vez, obrigado. Sim? Eu gostaria só de realçar também que é para das próximas vezes nós criamos um roteiro para alinharmos o sentido da nossa conversa, né? Para não termos que depois tocarmos em questões um pouco técnicas, né? E vai acabar fugindo daquilo que é o nosso objetivo, né? Então, vamos... Entendo, Matias, mas é assim, para esta sessão específica, este debate de ideias era necessário neste sentido. Eu entendo, concordo com o que estás a dizer, mas a apresentação do César, como tu tiveste logo no início, reparaste que não foi longa. Ele falou sobre algumas situações e o objetivo era nós preenchermos o resto do espaço com este debate. Okay? Era este o nosso objetivo. Fugimos um pouco, mas se tu reparares, voltamos também com muito... Assim, tu nunca vais conseguir estar no trilho e seguir sempre em frente. Seria o ideal, mas na prática nós não conseguimos. E estes desvios que aconteceram foram bastante produtivos, no meu ponto de vista. Não estou a criticar o que estás a dizer, estou a dizer, o que estás a dizer faz sentido, mas para esta sessão muito específica não era esse o objetivo. E, assim, ganhamos todos. De tudo um bocado que foi dito aqui, e é uma das coisas que eu mais me orgulho desde que eu estou no cast, é isto. Todas as sessões serviram para abrir a minha mente muito mais. A conversa, havia neste espaço, Aleluia. neste espaço aqui virtual, não é possível desta forma, mas o que acontecia muitas vezes quando nós tínhamos as nossas apresentações presenciais, era que as conversas após a apresentação chegavam a demorar 2-3 horas. Chegávamos sempre... Será que era por causa do coffee break? Também. Se calhar o coffee break. Mas o que eu gosto muito aqui no cast é isto. Estas mentes todas que aqui estão, não estão todos, mesmo no grupo do WhatsApp, não estão todos que já participaram e não estão todos as grandes mentes de IT que temos em Angola. Mais uma vez, desculpem por estar a repetir, muito obrigado pela vossa presença. Próxima semana temos aí o Mário Pinho, que ficou calado
Ficou calado hoje, mas que para a semana vai falar, ok? Só peço, a única coisa que eu peço, 5 minutos antes, por favor, se possível, para termos mais tempo para debater, ok? Muito obrigado, boa continuação. Grande abraço a todos. Obrigado. Força. Boa noite, boa continuação para todos. Ok, Ricardo, obrigado.